Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como muitos já sabem, eu tenho postado esses áudios aqui no canal aos domingos às 17 horas, sempre que possível. Mas os vídeos tradicionais, oficiais, que eu coloco aqui no canal há mais de 10 anos, que são os vídeos das terças-feiras às 11h30, nos quais tem a minha imagem, né, nos quais eu apareço, esses vídeos vão continuar normalmente. Esses áudios, na verdade, eles são um extra, né, para quem prefere só áudio. Vocês conseguem encontrá-lo aqui no canal, né, no YouTube, e também naquelas plataformas mais famosas que são só de áudios. Eu não vou citar quais são, mas vocês já sabem, né? As mais famosas só de áudio, vocês também encontrarão esse áudio ou vídeo por lá, tá? Gente, algumas pessoas têm me escrito no direct e antes de falar especificamente do tema de hoje, eu quero falar sobre essa questão das orações, porque algumas pessoas têm me escrito no direct me pedindo sugestões de como orar pelo planeta, como orar pelo país. E assim, é importante ressaltar que a oração, ela só tem valor de fato quando ela vem do coração, né? Até rimou. Quando a gente ora de forma mecânica, sabe? A gente fica repetindo uma oração sem estar sentindo nada, ela não tem efeito nenhum. Praticamente nenhum. Talvez num primeiro momento, quando a gente não está muito bem, está um pouco obsediado, às vezes a gente repetir aquilo como um mantra, talvez até faça efeito a longo prazo, né? Da gente ficar repetindo aquelas palavras. Mas a curto prazo, o que de fato funciona é a gente fazer uma oração com muita conexão. Então, se inicialmente você não está conseguindo ter uma conexão, ok, você pode fazer uma oração de forma mecânica para abrir portas, para aquilo te ajudar a ter uma conexão posterior. Mas obviamente que o ideal é já estar na conexão, né? Então, o que eu costumo fazer para orar para o planeta e também para o país é assim, eu vou dar algumas sugestões aqui, vocês não precisam segui-las ipsis literis, sabe? Fazer tudo exatamente como eu faço, porque senão vai ficar muito automatizado, não vai ter espontaneidade. Então, vocês podem adaptar de acordo com as crenças de vocês, com as necessidades, mas eu vou dar algumas ideias de como vocês podem fazer. Então, por exemplo, eu imagino o planeta Terra diante das minhas mãos, então eu coloco as mãos para frente como se eu estivesse aplicando reiki no planeta e como se estivesse saindo uma luz da minha mão, né? Então eu me conecto com a fonte, né? Procuro antes fazer uma meditação, uma conexão. E aí quando eu me sinto inteira, conectada, eu me coloco como um canal para que a fonte criadora passe através de mim. Aí eu coloco minhas mãos para frente, visualizo todo o planeta Terra e imagino uma chama rosa envolvendo todo o planeta, né? Que é a chama do amor incondicional. Então eu fico um tempo visualizando essa chama rosa, alguns minutinhos, 2 minutinhos, não precisa cronometrar, mas fica um tempinho ali imaginando aquela chama rosa, ancorando uma energia amorosa, tocando o coração das pessoas, trazendo misericórdia, caridade, compaixão, fraternidade, leveza, alegria, prosperidade. Vai visualizando aquela energia amorosa envolvendo o planeta, tocando o coração das pessoas, trazendo consciência, despertar. Fica um tempinho visualizando. Depois, para finalizar, você imagina uma chama violeta, que é uma chama de transmutação, envolvendo todo o planeta e transmutando toda a energia densa, energia negativa, sendo completamente transmutada através do poder da chama violeta. Então você pode ficar alguns minutinhos fazendo essa visualização, né? Imaginando o planeta diante das suas mãos e você visualiza como se estivesse saindo essa luz das suas mãos e envolvendo todo o planeta, como se o planeta estivesse pequenininho diante das suas mãos, sabe? E aí você começa a visualizar aquelas chamas saindo da palma das mãos e transformando toda a energia do planeta. Além disso, se você quiser também rezar especificamente para o nosso país, além de rezar para o planeta, também fazer uma oração mais focada no país, você pode, por exemplo, imaginar a chama branca da paz, né, envolvendo todo o nosso país.
Então, o que eu costumo fazer, que funciona para mim, talvez possa funcionar para você também, se tocar o seu coração, é você imaginar todo o nosso país envolvido pela chama branca da paz. Você pode pedir também a presença do Mestre Jesus, né, para que ele ancore essa energia pacífica no planeta. Então você vai visualizando todo o planeta sereno, pacífico, tranquilo. O ideal, gente, é sempre imaginar cores mais pastéis, né? Ou a chama branca, ou um rosinha, um azulzinho, sabe? Cores mais pastéis, porque elas ajudam a trazer essa pacificação. As cores mais fortes, em geral, elas trazem uma vivacidade, né? Mas a gente não precisa de muita vivacidade, a gente tá precisando de paz, né? Então, vamos trazer paz para o planeta, para serená-lo, para pacificá-lo, para tranquilizá-lo para o planeta e para o país também. Você pode visualizar também essa chama branca envolvendo o planeta ao invés daquele ritual da chama rosa e violeta, como você preferir. O importante é que sejam cores mais em tom pastel, né? Que tragam essa pacificação. Então, você fica um tempinho visualizando essa chama branca envolvendo todo o nosso país. E uma coisa que eu costumo fazer também é pedir pela presença do Anjo Ismael, que é o guia espiritual do Brasil. Então, eu peço para ele estar presente, para a corrente dele estar presente, né? Ancorando essa energia bem leve em todo o nosso país, que vai harmonizando e pacificando, né? Então, não é que só rezar resolva todos os problemas do mundo, mas com certeza fazer uma oração abre caminhos, atrai espíritos afins e permite que esses espíritos afins usem a energia da nossa oração. Eles precisam da energia anímica, né? Para poder ancorar energias mais leves. Então, a gente, através da nossa oração, a gente consegue ser um canal para isso. Então, fica aqui a minha recomendação para quem tem esse interesse de fazer oração para o planeta, fazer oração para o país. Eu faço todos os dias já há muitos anos, é um ritual cotidiano para mim. Se eu não fizesse, algum dia eu ficar sem fazer, porventura que teve algum imprevisto, é raro, mas se acontece algo assim, eu sinto muita falta, porque a conexão que a gente tem ao fazer oração é muito grande, é muito poderosa. Os espíritos que se aproximam de nós também são espíritos muito leves, muito luminosos. Então, sempre quando a gente puder fazer uma oração, seja para o nosso país, seja para o planeta, seja para o anjo da guarda de uma pessoa específica e depois para o nosso próprio anjo da guarda, que é uma coisa que eu sempre sugiro para vocês, né, que eu aprendi com o mentor amigo. Então, por exemplo, você está com conflito de relacionamento com alguém, faça uma oração para o mentor espiritual daquela pessoa. É só você visualizar uma energia do lado da pessoa, não precisa ser uma pessoa específica, você não precisa saber o nome do anjo da guarda dela, nada disso. Faça uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou outra oração com a qual você se identifique, um mantra, por exemplo. Você visualiza aquela energia amorosa em direção ao anjo da guarda da pessoa. O anjo da guarda vai personalizar aquela energia de acordo com a necessidade do protegido dele. Então, o anjo da guarda, ele vai utilizar a energia que você está emanando de acordo com a necessidade daquele que ele protege. Porque, em geral, quando a gente reza especificamente para uma pessoa, direto para o ego, tem mais chances do nosso ego interferir. Quando a gente reza para o anjo da guarda, ele vai personalizar a energia emanada de acordo com aquilo que o protegido precisa. Então, você faz uma Ave Maria, um Pai Nosso ou outra oração com a qual você se identifique, para o anjo da guarda, da pessoa com quem você tem algum problema, alguma questão, algum mal-entendido, algum conflito, ou simplesmente alguém que você quer ajudar, porque a pessoa está mal, está precisando de ajuda, você quer orar para o anjo da guarda dela. E depois você faz a mesma oração que você fez para o anjo da guarda da pessoa, você faz para o seu próprio anjo da guarda. E algumas pessoas falam, Gisela, eu não consigo visualizar o anjo da guarda. Não tem problema, é só você colocar a intenção. Mesmo que você não consiga ver uma energia, não tem problema. Basta colocar a intenção, né, do seu coração e direcionar a oração para o anjo da guarda da pessoa e depois para o seu próprio anjo da guarda. Por que é importante você não deixar de rezar para o seu próprio anjo da guarda depois de rezar para o anjo da guarda da pessoa? Porque quando você não reza para o seu anjo da guarda, tem mais chances de você captar algumas energias densas que estão com a pessoa.
E quando você reza para o seu próprio anjo da guarda, depois de ter rezado para o anjo da guarda do outro, você consegue harmonizar a relação, entende? Então a relação fica mais cristalina, fica mais harmônica. Por isso que é aconselhável sempre depois que você rezou para o anjo da guarda de alguém, você não esquecer de fazer uma oração para o seu próprio anjo da guarda. Bom, gente, dito isso, gente, eu estava relendo esses dias um livro do Osho, para variar, um livro que se chama Consciência, a chave para viver em equilíbrio, que inclusive é belíssimo, recomendo para quem tiver interesse. Eu quero ler um trechinho com vocês e tecer os meus comentários. É importante que vocês leiam também para tirarem as próprias conclusões, né? Tem um capítulo, o primeiro capítulo, na verdade, que ele abre o capítulo com um texto de Gautama, o Buda. E o texto é o seguinte: o estado desperto é o caminho para a vida. O tolo dorme como se já tivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que despertaram. Com grande perseverança, ele medita em busca de liberdade e felicidade. Aí o Osho fala o seguinte, né, sobre esse texto. Continuamos a viver totalmente alheios ao que está acontecendo à nossa volta. Admito que passamos a ser muito eficientes em algumas coisas. Com respeito às coisas que fazemos, passamos a demonstrar tanta eficiência que não precisamos mais prestar atenção nelas. A coisa ficou mecânica, automática. Vivemos como robôs. Não somos homens ainda, somos máquinas. Era isso que George Gurdjieff costumava dizer muitas e muitas vezes. O homem, da forma que existe, é uma máquina. Gurdjieff ofendeu muitas pessoas porque ninguém gosta de ser chamado de máquina. As máquinas gostam de ser chamadas de deuses, aí ficam contentes, cheias de si. Gurdjieff costumava chamar as pessoas de máquinas, e ele estava certo. Se prestar atenção em você mesmo, vai perceber o quanto se comporta mecanicamente. Aí mais adiante ele continua falando sobre o assunto, ele fala o seguinte: você já viu um cervo na floresta? O quanto ele parece alerta? O quanto parece atento ao andar? Já viu um pássaro pousado numa árvore? Como ele observa com um ar inteligente o que acontece à volta dele? Você caminha na direção do pássaro. Até uma certa distância ele permite. Além disso, um passo a mais e ele voa para longe. O pássaro demonstra que está bem alerta com relação ao seu território. Se alguém invadir esse território, isso representa perigo. Se ele olhar em volta, você vai ficar surpreso. O homem parece o animal mais adormecido sobre a terra. Aí depois Osho continua: você está vivo na mesma medida em que está acordado. A consciência é a diferença entre a vida e a morte. Você não está vivo só porque está respirando, não está vivo só porque seu coração está batendo. Do ponto de vista fisiológico, você pode ser mantido vivo num hospital, sem nenhuma consciência. Aí ele fala mais adiante: os Budas têm uma definição diferente. A definição deles consiste na consciência. Eles não dizem que você está vivo porque pode respirar, não dizem que está vivo porque seu sangue está circulando. Dizem que está vivo se você está desperto. Portanto, com exceção dos que despertaram, ninguém está realmente vivo. Você é um corpo, andando, falando, fazendo coisas. Você é um robô. O estado desperto é o caminho para a vida, diz Buda. Fique mais acordado e você ficará mais vivo. E vida é Deus, não existe outro Deus. Por isso Buda fala da vida e da consciência. A vida é o objetivo e a consciência é a metodologia, a técnica para chegar lá. O tolo dorme. E estão todos dormindo, portanto são todos tolos. Não se sinta ofendido. É preciso expor os fatos da maneira como são.
Você vive dormindo, ele coloca vive nesse caso entre aspas, né? É por isso que continua andando aos tropeções, fazendo coisas que não quer fazer. Você continua fazendo coisas que decidiu não fazer. Continua fazendo coisas que tem consciência de que não estão certas. E não faz as coisas que sabe que estão certas. Como isso é possível? Por que você não consegue andar em linha reta? Por que continua entrando em becos sem saída? Por que continua se desviando do seu curso? E, gente, isso é muito interessante. Agora sou eu, Gisela, falando, não estou mais lendo o livro, né? Isso é tão interessante, tem até uma frase do Osho que fala que a questão não é se existe ou não vida após a morte, a questão é se você está vivo antes de morrer. Eu amo essa frase, porque embora obviamente eu sou espiritualista, eu acredito em vida após a morte, né? Na verdade é vida após a vida, né? Só que ele faz essa metáfora porque de fato a maioria das pessoas já está morta em vida, né? O que é estar morto em vida? É não estar atento, é não estar alerta. Se a gente olhar os animais ou as crianças, por que a gente acha os animaizinhos fofinhos? Por que a gente acha as crianças fofinhas, né? Porque eles têm um encantamento, eles estão em alerta, estão conscientes. Então, eles estão fazendo algo, eles têm uma presença. A maioria de nós, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo essa presença. A gente começa a agir como um robô, a fazer coisas porque tem conta para pagar. A gente come de maneira inconsciente, se relaciona de forma inconsciente. Então, às vezes tem uma pessoa falando conosco, a pessoa está falando com a gente, a nossa mente está em outro lugar. A gente está pensando no que a gente vai comer no jantar, não está nem ouvindo o que a pessoa está falando. Né? A gente vai ler um texto, a gente lê de acordo com o nosso repertório interno, a gente não se abre para ouvir o que a pessoa está escrevendo e a gente não consegue interpretar porque não está consciente, não está alerta. A gente vai levando uma vida meio que morta em vida, né? Vocês podem reparar, não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, eu costumo fazer isso com frequência. Então, se eu pego um transporte público, por exemplo, eu fico olhando no rosto das pessoas, ou até mesmo na rua, andando na rua. A maioria das pessoas parece que não está ali. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, né? A maioria das pessoas parece que já morreu em vida, porque não tem presença ali. A pessoa está como um autômato, ela faz as coisas por fazer, mas ela não está atenta, ela não está alerta, não tem vida ali. A pessoa vai indo, vai empurrando com a barriga, vai levando, né? E aí não tem consciência. A vida passa. E aí a pessoa sente que não viveu, por isso que a maioria das pessoas tem medo da morte, né? Porque não viveu a própria vida enquanto estava vivo. O Osho fala muito sobre isso também no livro do Viver e do Morrer, que a maioria das pessoas que tem medo da morte é porque não viveram a vida. A pessoa estava sempre reprimida, sempre com a cabeça no futuro ou no passado. E muitos de nós, eu mesma me percebo muitas vezes fazendo as coisas de forma automática, sem estar presente, sem estar consciente. Eu falo, epa, peraí, atenção, vamos fazer isso aqui com calma, com presença, né? Às vezes acontece, estamos todos aprendendo, então não é pra gente se punir, pra gente se culpar, né? Chibata, nossa, como eu sou inconsciente, ai meu Deus, eu sou um pecador, um culpado. Não é nesse sentido, gente. Mas é pra gente ficar presente. Então, assim, você tá fazendo alguma coisa, por exemplo, você tá se alimentando, você não está prestando atenção no que você está comendo? Você está engolindo a comida? Você está ansioso? Então para tudo. Procura antes de comer fazer um agradecimento. Faz uma conexão positiva. Agradece por aquele alimento. Presta atenção naquilo que você está colocando para dentro. Porque o ambiente psicológico, espiritual que você cria ao se alimentar faz toda a diferença para como aquele alimento vai ser absorvido pelo seu corpo. Então traz consciência, tá fazendo tudo muito rápido? Não, para. Do que você tá fugindo? O mentor amigo costumava dizer que quando a gente faz as coisas muito rápido é porque a gente tem culpa de ser feliz. Para mim fez muito sentido, né? Eu já fui uma pessoa bastante ansiosa, ainda sou, mas bem menos do que eu já fui um dia. E ele falava que estava muito ligado à culpa de ser feliz, porque quando a gente se entrega para o momento e a gente sente a felicidade, é porque a gente não tá nem com a mente no passado, nem no futuro, né? A gente tá no aqui e agora. Então a gente tá desperto, mas a gente tem esses momentos poucas vezes ao longo do dia. E tem pessoas que nem têm, que às vezes passam o dia todo dormindo.
Então a pessoa não faz nada com presença, aí faz errado porque não estava atenta, aí tropeça, aí né, a vida vai chamando a gente para o despertar. E é por isso que a gente atrai muitas vezes situações difíceis, adversas, para a gente despertar, para a gente falar, opa, peraí, vamos acordar, vamos prestar atenção em tal coisa. Às vezes a gente até acaba somatizando, né? Tem até alguma doença física para prestar atenção num órgão do corpo ou num comportamento que antes a gente não prestava atenção. Quantas e quantas pessoas, diante de uma adversidade, se mobilizam para mudarem? Claro, a gente poderia mudar através do amor, claro que sim. Mas o fato é que muitas vezes, todos os dias, na verdade, a gente tem oportunidades de mudar através do amor e a gente não faz. Muitos de nós a gente não faz. Então, muitas vezes a gente precisa da dor, sim, de uma situação adversa para falar, epa, peraí, deixa eu acordar para a vida, deixa eu prestar atenção na minha alimentação, deixa eu fazer atividade física, deixa eu prestar atenção nesse trabalho que eu estou fazendo para não errar de novo, deixa eu prestar atenção na forma como eu me comunico, não ficar falando as coisas por falar, não ficar reproduzindo aquilo que eu ouvi sem pensar, sem refletir. Peraí, deixa eu trazer atenção. Então é isso que é ficar consciente, é quando a gente fala, epa, para tudo, vou prestar atenção, né? A consciência, ela tira a gente desse automatismo. Então, por isso que quando a gente passa a observar as coisas que a gente faz e a gente sai dessa confusão mental, a gente começa a ter lucidez, a ter a percepção das coisas, a ficar em alerta, as nossas relações mudam, né? A forma como a gente emana a nossa energia muda. E aí, com isso, gente, com o tempo de tanto praticar a presença, né, a consciência, a gente começa a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, né? Ou seja, o que é olhos de ver e ouvidos de ouvir? É estar alerta, estar perceptivo. Como a maioria de nós, a gente não está presente, a gente não está alerta, como a gente age no dia a dia? Ao invés da gente ser perceptivo, a gente é reativo. O que é o reativo? É a pessoa que não está alerta, que não está consciente, ela simplesmente reage a estímulos externos como um autômato. Então, por exemplo, alguém faz uma crítica para ela, ela critica a pessoa de volta, imediatamente. Alguém fala alguma coisinha que ela não gosta, ela já se revolta e já briga, já cria discórdia, né? É aquela pessoa que está sempre irritadiça, sempre reagindo. Ou seja, ela não pensa antes de falar, ela não observa, ela não reflete, ela só fica reagindo aos estímulos. A pessoa que está desperta, ela não é reativa, ela é perceptiva. Ou seja, ela está viva, ela está acordada, ela está lúcida, está alerta. Como os bichinhos na floresta, né? Como aquele passarinho que o Osho citou no começo. Então, assim, essa ideia de estar alerta é estar presente. Como é que a gente pode trazer mais presença na nossa vida? Uma estratégia é a gente observar tudo o que a gente faz. Então, por exemplo, está digitando no computador, não faz isso como um autômato. Presta atenção no que você está digitando, no que você está fazendo. Não faça aquilo pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, ou fazendo 1000 outras coisas ao mesmo tempo. Não, presta atenção, foca naquilo. Uma outra coisa que ajuda também a trazer consciência é a prática diária da meditação, né? A meditação não é nem concentração, nem contemplação. Ela é uma prática que fica entre uma coisa e outra, como falava o Osho. Mas ela também nos ajuda, quando a gente pratica todos os dias a meditação, ela nos ajuda a trazer consciência para as coisas que a gente faz no cotidiano. Então, por exemplo, um iluminado, ele nem precisa meditar, porque ele já está, tudo que ele já faz em estado meditativo, ele faz com presença. Como nós, em especial, né, aqui no Ocidente, a gente faz as coisas com muita pressa, né, com muita ansiedade, com medo, sempre querendo acabar logo, a gente não tem muita presença. Então, por isso que a gente precisa meditar, porque a meditação vem como um remédio para a gente aprender a trazer consciência, ficar alerta, a não fazer as coisas por fazer, a estar ali quando as coisas acontecem, né? Aí mais adiante o Osho dá algumas sugestões de como trazer presença. Então ele fala: cheire, toque, sinta a brisa e os raios do sol, olhe a lua e se torne simplesmente um lago silencioso de atenção total.
e a lua se refletirá em você, cheia de beleza. Viva a vida prestando atenção a tudo à sua volta. Mais de uma vez você perceberá que acabou se distraindo. Não se sinta a última das criaturas por causa disso, é natural. Nos milhões de vidas que viveu, você nunca tentou prestar atenção a tudo. Portanto, é natural que viva se esquecendo de fazer isso. Mas assim que lembrar, volte a ficar atento. Lembre-se de uma coisa: quando se der conta de que esqueceu de prestar atenção, não se recrimine. Do contrário, estará perdendo tempo. Não se lamente dizendo esqueci de novo. Não comece a achar que está cometendo um pecado, nem se condene, pois não vale a pena. Nunca se arrependa do que fez, viva o presente, esqueceu-se e daí? É natural. Isso virou um hábito e os hábitos custam a desaparecer. E esses não são hábitos adquiridos ao longo de uma vida, são hábitos que você cultivou por milhões de vidas. Portanto, se conseguir ficar atento por alguns minutos, sinta-se grato por isso. Mesmo esses poucos minutos já são mais do que se poderia esperar. Então, gente, aquilo que eu estava falando antes para vocês, quando vocês não conseguirem, não fiquem se culpando, mas sempre que você se lembrar, peraí, deixa eu prestar atenção, deixa eu ficar atento, deixa eu ficar alerta, deixa eu trazer a consciência para esse momento. Sempre que você se lembrar disso, traga consciência, né, para você ficar atento, ficar em alerta. Então, você está com seu parceiro afetivo, vivendo um bom momento com essa pessoa, desfrute, se entregue para esse momento. Você está comendo uma fruta deliciosa, coma essa fruta devagar, saboreie, desfrute, né? Desfrute da fruta, sinta o sabor da fruta, mastigue com calma. A maioria de nós, a gente já vai engolindo a comida, nem sente, nem presta atenção. Não, traga consciência, preste atenção, desfrute daquele momento. Se permita ter prazer. Não fique fazendo tudo rápido para você fugir do prazer, para você negar o prazer. Não, sinta, desfrute. Tá tomando um banho de sol, sinta o sol na sua pele, como é delicioso, como é maravilhoso. Tá bebendo uma água, sinta o prazer de beber essa água. Tá fazendo uma oração, se entregue para essa oração. Tá dando um abraço, sinta esse abraço, se torne esse abraço. Fique uno com ele. Porque você tá tão entregue que é como se você se tornasse aquilo que você tá fazendo. Não tem divisão, né? Tá olhando uma flor, tá apreciando uma flor, não fique intelectualizando aquele momento, né? Pelo menos naquele momento você não vai catalogar a flor ou intelectualizar, não. Observe a beleza, fique uno com essa flor, como se você e ela fossem uma coisa só, porque no fundo são. Todos somos um, estamos todos conectados, né? Então, quando a gente vai trazendo essa presença, essa entrega, essa leveza para a vida, sabe? Tudo vai ficando diferente, as coisas ganham um novo sentido, a vida fica muito mais prazerosa, muito mais alegre, porque a gente está vivo ao viver a vida, a gente está pleno, né? Claro, haverá adversidades, porque vira e mexe a gente vai esquecer de estar consciente, a adversidade vem, opa, peraí, deixa eu acordar, né? Seja uma doença, seja algum problema que você tem, alguma questão com seu parceiro, com seu filho, com seu chefe, enfim, com alguém da sua família. Esses problemas, às vezes, eles precisam existir para nos lembrarem de coisas que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Então, opa, peraí, aconteceu tal questão? Peraí, o que a vida quer me ensinar? Deixa eu ficar ligado, deixa eu acordar para a vida, né? Senão a vida vai passando e eu não acordo para ela, eu continuo dormindo. Então, às vezes, as adversidades, elas vêm como uma fonte de cura, né? São difíceis, mas muitas vezes são elas que nos curam, porque elas nos lembram de quem realmente somos, né? E se a gente estivesse no modo automático, sem passar por essas adversidades, a gente não lembraria de quem a gente é. Ah, Gisela, mas as adversidades são necessárias? Para pessoas que estão inconscientes, dormindo, levando a vida como um autômato, são, infelizmente. Se a gente vivesse o tempo todo numa energia leve, amorosa, com presença e percepção, a gente não precisaria da dor. Mas, infelizmente, no atual nível de consciência que a maioria de nós se encontra, a dor se faz necessária para a gente ter esses momentos de alerta. Peraí, né? Então, de repente, você vai fazer um exame de sangue, dá um problema ali, peraí, deixa eu mudar minha alimentação, deixa eu começar a meditar, deixa eu começar a fazer atividade física, deixa eu ter mais contato com a natureza,
Deixa eu melhorar meus relacionamentos, né? Não é assim que acontece? Quando a gente tem um problema, a gente acorda, a gente começa a querer melhorar tudo, a gente promete tudo, né? Infelizmente, às vezes a gente precisa desse baque para despertar. Mas a gente pode despertar sem esse baque, a gente pode ir pelo caminho do amor. É uma questão de escolha, mas para isso a gente precisa estar vivo enquanto vive, né? A gente precisa estar em alerta. A gente precisa estar consciente para conseguir perceber a felicidade que já existe dentro de nós e trazer presença para cada momento que a gente vive. Gente, esse foi meu recadinho amoroso de hoje. Se fez algum sentido para você, eu peço para você deixar a sua curtida, né, o seu like aqui nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Peço também para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Desejo um domingo muito abençoado a todos, para quem está me ouvindo no domingo, ou seja lá o dia que você estiver me ouvindo, que você tenha um dia ou uma noite muito abençoados, com muito amor, com muita leveza, com muita alegria e principalmente com muita presença, com muita consciência, com muita lucidez. Então é isso, gente. Até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!